Fala programa, aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code. Está começando agora mais uma aula do quadro Code Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada, um jeito diferente de aprender programação. E nesta aula nós vamos aprender como que nós podemos criar uma galeria de fotos através do CSS Grid. Na aula anterior nós vimos um pouquinho sobre o fundamento do CSS Grid, as principais propriedades para o elemento pai e para os elementos filhos. E nós vimos como que nós podemos fazer a disposição de todos os elementos filhos dentro do template de CSS Grid, tá ok? Então, se você não viu a aula anterior, então eu recomendo que você volte e assista a aula anterior. Eu vou deixar o link aqui, inclusive, na descrição, para você assistir esta aula. Ah, mas se você quiser assistir esta aula, pode assistir tranquilo, mas se caso sentir dificuldade, então eu recomendo que você volte e assista a aula anterior, onde explico todos os fundamentos do CSS Grid, tá ok? Então já vamos dar uma olhadinha do que nós vamos construir. Então basicamente é esta galeria de fotos, e se nós diminuirmos a nossa tela, nós podemos ver que a nossa galeria ela vai se adaptar, e é isso que nós vamos fazer de forma bem simples. E também nós vamos aprender algo novo, que é através do Media, tá ok? Então basicamente isso que nós vamos construir, e vamos dar uma olhadinha no nosso código. Aqui nós temos a parte do HTML, onde vamos ter o elemento pai, e aqui nós vamos ter todos os elementos de foto. Então basicamente com HTML é somente isso. E todas as coisas estão acontecendo através do CSS. Aqui eu coloquei todas as propriedades CSS no mesmo arquivo HTML, mas você pode colocar em um arquivo separado, tá ok? Sem problema, que vai funcionar da mesma maneira. E aqui nós temos as propriedades para o elemento pai, onde eu setei que o seu valor fixo será de 650 pixels, quanto na largura, quanto também na altura. Aqui é o fundo, e aqui nós já estamos definindo que todas as propriedades seguintes serão propriedades CSS Grid. Então nós temos aqui todas as propriedades CSS Grid, e aqui nós estamos fazendo a disposição dos nossos elementos de foto. Em seguida nós temos as propriedades para todos os elementos de foto em geral, e aqui nós temos elementos de foto individual, onde vamos definir qual é o nome daquele elemento. Então, por exemplo, no foto 1, se nós rolarmos aqui, vamos lá para a parte do HTML, vamos expandir aqui o nosso código. Então nós temos aqui este elemento, e nós vamos definir que ele é o Grid Area Foto 1. Então por isso que aqui em foto 1 eu defini Grid Area Foto 1. E nós definimos o nosso background, e aqui é como vai ficar a sua posição e o seu tamanho, tá ok? E todas elas vão receber as mesmas informações. Algum vai mudar a sua posição, o seu tamanho, mas basicamente o Grid Area e o Background Image, todas elas receberão, tá ok? Só vai mudar o nome e vai mudar o link. Então basicamente é isso que nós vamos construir e vamos ver em detalhes. Eu já criei aqui um novo arquivo, então o que você vai fazer é simplesmente criar a estrutura básica do HTML. Você pode pausar o vídeo e copiar essa parte, que é bem simples, e agora nós vamos digitar todos os códigos necessários para criar esta galeria, tá ok? Antes de tudo, eu quero que você entenda a metodologia OSI. Em todas as aulas agora eu estarei falando sobre esta metodologia. O meu método de ensino não é simplesmente abrir o editor de código e começar a mostrar o código para você, mas existe uma metodologia para que realmente você possa aprender programação de uma maneira bem simples e eficiente. Então, o que eu chamo de metodologia OSI. Então nós temos o O de Outside to Inside, ou seja, começar com o porquê e o que será criado, e depois como será criado. Ou seja, como eu já mostrei aqui, eu mostrei a parte final, onde eu mostrei essa galeria de fotos, depois nós vimos o código de maneira geral. Então eu estou mostrando para você o porquê e o que nós vamos construir, e em seguida nós vamos ver como que nós podemos construir isso, ou seja, se você programa sabendo do resultado final. Em seguida nós temos o SRS, que é o System Repetition Spaced, ou seja, sistema de repetição espaçada. No final nós vamos fazer a revisão de todos esses códigos que nós estamos aprendendo, e na descrição também eu vou deixar mais detalhes sobre esta metodologia. E por fim o I, que é de ilustrado, porque tudo que eu estou fazendo estou baseando em ilustração, estou te ensinando através de ilustração. Isso fica muito mais simples para você captar todas as informações que está aprendendo, tá ok? E lembrando que eu vou deixar na descrição aqui o link com mais detalhes sobre esta metodologia. Então vamos entender agora o processo do que nós vamos fazer aqui. Nós vamos definir que o elemento pai, nós vamos definir que ele vai receber o display grid, ou seja, ele vai receber as propriedades CSS Grid, e nós vamos criar o grid, ou seja, nós vamos fazer todas as divisões no elemento pai. E nós vamos definir que em desktop
será acima de 650 pixels e mobile será menor que 650 pixels, ou seja, quando ele estiver acima de 650 pixels, ele vai receber determinadas propriedades e quando diminuirmos, nós vamos mudar esse template para adaptar tanto em tablet como em mobile. E claro que há diversas formas de fazer esse tipo de responsividade, mas vou explicar desta maneira para que você possa entender no contexto geral como funcionam as propriedades do CSS Grid na prática e como funciona a questão da responsividade também, tá ok? E agora nós vamos criar o template area, ou seja, fazer as divisão no nosso elemento pai. E também, agora no elemento filho, nós vamos definir o seu espaço no grid. Como nós vimos na aula anterior, nós fazemos a divisão, definimos o nome de cada elemento e em seguida nós definimos qual espaço do template area que cada elemento irá ocupar. E nesta aula, nós vamos construir essa galeria de fotos e ela vai se adaptar de acordo com o dispositivo. Ela vai estar adaptada para desktop e também vai estar adaptada para dispositivos móveis, tá ok? Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui de maneira geral para desktop. Então, nós temos aqui a nossa galeria de fotos e nós não podemos esquecer das nossas linhas imaginárias. Então, nós temos aqui a nossa linha 1, temos aqui a nossa linha 2, temos aqui a nossa linha 3, você pode ver que a linha 3 está cortando a primeira foto lá de cima, mas ela está seguindo a sequência porque a última foto, podemos ver que ela está ali no seu limite, então por isso que nós devemos criar uma nova linha nesta parte. Depois temos a linha 4 e a linha 5, e assim acontece também na horizontal. Temos as outras linhas aqui, e nós vamos ter 5 linhas também, e assim forma os row, que são as linhas horizontal, row 1, 2, 3 e 4. E em seguida, em cima, nós temos os nossos columns, ou seja, são as linhas verticais, tá ok? E como que nós fazemos essa divisão através do CSS Grid? Basicamente, nós fazemos isso. Primeiramente, definimos que o elemento pai vai ser um grid, por isso que nós colocamos display grid. E quando você vai fazer com o flexbox, você simplesmente coloca display flex, então ele vai se adaptar com as propriedades flexbox. E inclusive eu tenho uma aula com bastante detalhes ensinando sobre o flexbox, que também eu vou deixar aqui na descrição. E em seguida nós temos as propriedades grid template rows, que todos eles receberão um FR ou uma fração, e o grid template columns, que será também da mesma maneira. Ou você também pode fazer desta forma, como nós temos repetições de valores, simplesmente você pode colocar repeat, e dentro de parênteses nós colocamos a quantidade de vezes que irá repetir e o valor fracionado, tá ok? Agora vamos ver a disposição dos elementos dentro desse template. Então, primeiro aqui nós temos o foto 1, como que nós vamos fazer? Simplesmente isso. E nós vamos definir também a disposição da foto 2, da foto 3, da foto 4. Você pode ver que a foto 4 está ocupando 3 espaços. E nós temos a foto 5, que é apenas um espaço. A foto 6, ocupando 2 espaços na vertical. Temos a foto 7, 2 espaços na horizontal. A foto 8 e em seguida a foto 9. E como que nós fazemos isso? Através do Grid Template Area. Simplesmente isso. Nós colocamos o nome do Grid Area de cada elemento que nós definimos e em seguida nós colocamos dessa forma à sua disposição. Então pode ver que os valores eu já deixei organizado de acordo com o nosso Template Area, tá ok? Então agora nós vamos construir o nosso HTML, então basicamente esta é a sua estrutura e o nosso CSS. E agora nós vamos abrir o nosso editor e já vamos começar a digitar o nosso código. Então nesta parte aqui do body nós vamos construir o nosso HTML. Eu vou construir de forma um pouquinho mais otimizada para ser mais rápido. Então nós colocamos desta forma. Em seguida eu coloco foto, eu vou colocar mais uma classe, vou chamar de foto e você vai entender por que eu estou fazendo desta maneira. Essa aqui é uma forma abreviada de você digitar todos os códigos HTML e ele vai ser digitado de maneira mais rápida. Aqui eu estou definindo um elemento pai e aqui eu estou definindo os elementos filhos que receberão esta classe e eu vou multiplicar esses elementos 9 vezes. Isso é chamado de emet. Você pode pesquisar melhor sobre isso, talvez o seu editor já tenha, mas se acaso não tiver, então você dá uma pesquisada sobre o emet, tá ok? Então só digitei isso e ele vai multiplicar todos os nossos elementos e assim fica muito mais rápido para digitarmos o nosso código. E agora nós vamos digitar os valores aqui para nós identificarmos. Vou definir, esta vai ser a foto 2, esta será a foto 3, aqui a foto 4. E agora nós vamos criar as propriedades CSS. Então nós já vamos começar para o elemento pai. Então eu vou definir que o seu display
será grid. Então nós podemos ver que quando nós colocamos display, ele aparece várias opções. Nós temos o block, que é o mais comum. Se você não colocar nada, ele será block. Temos contents, o flex, que é para o flexbox, e temos aqui o grid. E temos outras propriedades também que nós não iremos entrar em detalhes nesta aula. Então vamos definir o grid, mas antes disso nós vamos definir a sua altura e a sua largura. Então eu vou definir que o seu width será de 600 pixels e a sua altura será também de 600 pixels, ou seja, será quadrado. E eu vou definir aqui o background color, eu vou definir essa cor padrão do Illustrator Code. E agora eu vou dividir a minha tela aqui para você ir já visualizando aqui no navegador tudo acontecendo. Então eu estou fazendo aqui de maneira com um preview real. Conforme eu vou digitando, ele já vai aplicando todas as alterações em tempo real. E agora nós vamos definir todas as propriedades para os elementos de foto. Então nós vamos colocar foto, estou seletando pela class, e eu vou definir que o background, somente uma corzinha aqui só para nós visualizarmos na tela. Então eu vou colocar D838F4. Então nós podemos ver que já começou a aplicar ali na tela. E claro que está todo junto, mas podemos ver que já está aparecendo os números aqui. Então já está funcionando corretamente, tá ok? E agora o que nós vamos fazer é definir as divisões. Como eu já havia falado, nós temos que definir qual é a divisão do nosso template. Como nós estamos criando um grid, ou seja, ele funciona de forma de grade. Então o que nós vamos fazer aqui? Esse é o grid, template, rows, e como nós vimos, repeat, eu vou colocar 4 vezes o valor de uma fração, tá ok? E agora nós vamos colocar para o column também, e não podemos esquecer que aqui é no plural, então grid template rows. Agora grid template columns. E agora nós vamos colocar os mesmos valores. Então ele vai repetir 4 vezes o valor de uma fração, um FR. Tá ok? Então nós já podemos ver que ele já começou a dividir aqui no navegador. E agora, para não ficar todo junto assim, já vamos aplicar um gap, ou seja, uma margem que nós usamos através do CSS Grid. E aqui é muito interessante quando nós trabalhamos com gap. Por exemplo, se eu definir que aqui em foto receberão, vamos aqui um exemplo, margem de 5 pixels. Então nós podemos ver que foi aplicado, mas só que na verdade este espacinho aqui entre eles ficou com 10 pixels. Por quê? Porque o elemento 4 recebeu 5, mas só que o elemento 3 também recebeu 5. Então somou as margens aqui dentro. Então podemos ver que na lateral todos eles estão com 5 pixels, mas aqui dentro está um pouquinho maior. Mas quando nós trabalhamos com a margem através do grid, então funciona de forma um pouco diferente. Então nós vamos apagar isso aqui. Então eu vou dividir a tela para você visualizar. Agora eu vou aplicar através do CSS Grid. Então vamos colocar grid gap. Então nós vamos colocar 10 pixels. Então a partir desse momento você pode visualizar que já foi aplicado as margens, mas só que desta vez ela não somou. Como nós aplicamos 10 pixels, então de fato entre os nossos elementos há 10 pixels, mas só que ele não aplica do lado externo. Então esta é uma vantagem de nós usarmos a margem através do CSS Grid, tá ok? E agora o que nós vamos fazer é definir qual é o nome de cada elemento. Então nós temos que definir o nome dele através do Grid Area. Depois, em seguida, nós vamos definir o seu espaçamento dentro do elemento Pi. Então, nós vamos começar aqui com foto 1. Então, nós podemos ver que já aparece a sugestão. Eu vou definir com Grid Area e vou chamar de foto 1. E agora, para ficar mais rápido, simplesmente eu vou ir duplicando, porque nós vamos aplicar nos outros também. Então, nós vamos colocar aqui, vai ser aqui a foto 2, aqui vai ser a foto 3, aqui vai ser a foto 4, 5, 6, 7, 8. Vamos duplicar mais um e aqui vai ser o 9. Então todos eles receberão o Grid Area desta forma, tá ok? Por enquanto nós só definimos o seu nome. Podemos ver que no layout ele deu uma pequena mudada, mas nós vamos aplicar. Ele apareceu bem no cantinho aqui e agora nós temos que definir qual é o seu espaço aqui na tela, no elemento Pi, tá ok? Feito isso, agora nós vamos aqui no elemento Pi, agora nós vamos criar o nosso Grid Template Areas. Eu vou pular de linha aqui para nós organizarmos. Então, o que nós temos que fazer? Primeiramente, vamos aqui definir o Template Areas da primeira linha. Então, a primeira linha receberá foto 1, foto 2. Eu vou até duplicar a tela para você visualizar. Então, eu recomendo que você abra em tela cheia para você visualizar melhor o meu código. Até vou aumentar aqui o zoom, ok? Então, agora, foto 1, foto 2 e aqui, foto 3. Então, se nós voltarmos aqui no nosso código, na nossa galeria, você pode ver que, por enquanto, eu defini que este espaço vai receber foto 1, aqui vai ser o foto 2, aqui a foto 2 também,
e aqui o foto 3. Então, por isso que eu estou fazendo desta forma, tá ok? Então, vamos voltar aqui, foto 3. Agora, a próxima linha. Então, nós colocamos dentro de aspas de novo. Vou colocar foto 1, foto 4 novamente e foto 4. Então, nós podemos ver que ele já começou a definir a sua divisão. Só esquecemos aqui do O. Agora, pode ver que já está organizado todo o nosso código. Agora, na próxima linha, o que nós vamos colocar? Vamos definir foto 5, foto 6, foto 7 e a foto 7 novamente. Olha só que interessante que está ficando aqui no nosso layout. E agora a próxima linha, nós vamos definir foto 8, foto 6, foto 9 e foto 9. Então, o nosso template areas já está definido. Então, podemos ver que já ficou corretamente as nossas divisões. E o que temos que fazer neste momento é aplicar todas as nossas imagens. Então, é isso que nós vamos fazer neste momento. Então, aqui nas propriedades dos nossos elementos individuais, nós vamos aplicar todas as nossas fotos. Simplesmente eu vou pular de linha aqui para ficar um pouquinho mais organizado. Agora aqui no primeiro vamos aplicar nosso background image e vamos colocar URL, e você pode colocar da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Ou você pode baixar a imagem no seu computador através desse link, https, eu vou colocar o link do IllustraCode, illustracode.com.br/grid/foto. E nós vamos colocar foto1.jpg. Então, desta forma, você está captando a imagem aqui do meu servidor. Então, você pode fazer desta maneira. Então, eu vou aumentar para você visualizar aqui o código melhor. Então, você já pode perceber que ele já está captando a nossa imagem. Ou você pode pegar este link e ir no navegador, desta forma. Vou te mostrar, nós podemos aqui, vou abrir uma nova aba. Então, acessando esse link, nós já temos o acesso à nossa foto. Então, você pode fazer o download, colocar aí na sua pasta que vai funcionar da mesma maneira, tá ok? Mas se quiser, você pode usar o link aqui que eu estou disponibilizando, tá ok? E agora nós vamos aplicar esse mesmo link para as outras imagens também, para os outros elementos. Então, simplesmente eu vou copiar e vamos colocar nos outros também. Duplicar os nossos links, agora nós temos que mudar o nome também. Então, como aqui está a foto 1, nós vamos colocar 2, aqui 3. Então, eu até vou duplicar a tela aqui para você visualizar acontecendo em tempo real. Aqui vamos colocar foto 4, a foto 5, a foto 6 e aqui a nossa foto 7, 8 e a foto 9. Então, podemos ver que já aplicou ali no nosso template. Então, simplesmente eu só mudei aqui o link da nossa imagem, tá ok? Como você pode perceber que as nossas imagens não estão bem encaixadas aí em cada nos seus elementos. Então, o que nós temos que fazer? Fazer a disposição desses elementos. Então, nós temos aqui a nossa primeira foto que nós vamos definir, que a foto 1 e a foto 2 vai receber um background size de cover. Então, nós fazemos essa disposição desta foto. Temos a nossa próxima foto, onde vamos definir que a foto 3 vai receber o background position right, ou seja, vai estar na direita e no topo, e vamos definir o background size de 195. E a foto 4 vai receber o background size de cover, ou seja, ele vai cobrir todo o nosso elemento, e o background position estará no centro. Então, por isso que está ali centralizado na nossa imagem. Vamos ver outro exemplo de imagem. Na foto 5, nós vamos definir que o background position estará no centro, então por isso ficou bem centralizado na imagem, e o background size de 145%. Então, ele deu um zoom na nossa imagem. A próxima foto, foto 6 e a foto 7, vamos definir as duas de uma vez, background size de cover e o background position de center. O cover é para cobrir todo o nosso elemento, ele vai ocupar todos os espaços deste elemento. E o background position, simplesmente estou centralizando. Quando nós colocamos um valor, ele vai centralizar tanto na vertical quanto também na horizontal. A próxima foto, na foto 8 e na foto 9, definimos um background position de bottom, ou seja, ele vai estar definido na parte de baixo da imagem, então por isso que está oculto na parte de cima. E o background size, vamos definir cover, ou seja, ele vai cobrir todo o nosso elemento, tá ok? Então vamos voltar aqui no nosso código, então vamos lá no código da foto 1, agora vamos definir sua posição e o seu tamanho aqui também. Vou duplicar aqui a minha tela para você ir visualizando o resultado. Na foto 1 e também na foto 2, eu vou aplicar os dois de uma única vez, porque os dois receberão as mesmas propriedades. Eu vou colocar background size, eu vou definir que o seu background size será cover. Nós podemos ver que a nossa foto se adaptou. Agora eu vou aplicar para o elemento do foto 3 e eu vou colocar background position
eu vou definir que ele estará na direita e também no topo. Agora vamos definir para a foto 4. O que nós vamos colocar no foto 4? Vamos colocar background size e vamos definir que também será cover, ele vai cobrir todo o nosso elemento. O background position será center, ou seja, ele estará centralizado. Agora para a foto 5, vamos definir background position será center. Agora o background size será de 145%, ou seja, ele vai aumentar um pouquinho a escala da foto. E nós podemos ver que a foto 3 aqui não está completa, então vamos dar uma olhadinha aqui na foto 3. Faltou o background size, vamos colocar background size e vamos definir 195%. Nós podemos ver que agora se adaptou melhor. Agora vamos para a foto 6. A foto 6, background size, que é o seu tamanho. Vamos definir o background size de cover, ou seja, vai cobrir todo o nosso elemento. Background position será no center. E essas propriedades também é para a foto 7, então eu vou copiar. Vamos colocar na foto 7. E agora as propriedades para a foto 8 e a foto 9 também será semelhante. Então nós vamos definir background position será bottom, que será na parte de baixo. E o background size será de cover, ele vai cobrir todo o nosso elemento. Então você já pode visualizar aqui no navegador que todas as nossas fotos ficou totalmente organizado. E agora eu vou tirar esses números pequenininhos aqui que nós não precisamos mais desta referência. Então vamos aqui no código, vamos aqui na parte dos elementos HTML e vamos excluir todo esse número porque nós não precisamos mais, tá ok? Agora chegou a hora de fazer adaptar em dispositivo mobile. Então vamos voltar aqui no navegador, vamos inspecionar o nosso código e vamos diminuir a nossa tela. O que vai acontecer? Então podemos ver que a nossa galeria ficou da mesma forma e apareceu uma barra de rolagem aqui. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que, dependendo do dispositivo, ele venha se adaptar. Então para isso é necessário que você venha entender sobre o Media. Mas antes de falar sobre o Media, vamos entender como funciona a estrutura agora para o mobile, como que nós vamos fazer todas as suas divisões. Então nós temos aqui o resultado final do que nós queremos, vamos ter as nossas linhas imaginárias, também as linhas imaginárias da coluna, e como que nós fazemos essa disposição? Simplesmente colocamos grid template rows e nós vamos ter todos esses valores. Eu fui testando até que achei esses valores, e o grid template columns, que vai ter apenas 2 valores, porque nós temos duas colunas, um será um FR e a outra coluna será 2 FR, será o dobro dessa primeira coluna. E como que nós fazemos a disposição de todos os nossos elementos de foto? Simplesmente desta forma, podemos ver que há duas colunas, então nós fazemos toda essa disposição que ficará com esta organização das nossas fotos, tá ok? Então é desta forma que nós vamos fazer. Quando nós aplicamos o template areas aqui no nosso código, nós definimos de forma a se adaptar em um desktop. Agora o que nós temos que fazer para que essas propriedades sejam aplicadas assim que estiver um dispositivo mobile? Então o que nós fazemos? Nós usamos o Media. Há diversas formas de nós trabalharmos com o Media, mas só que eu vou explicar aqui de uma forma bem simples. Então vamos imaginar esse cenário onde nós temos aqui o nosso navegador e nós definimos que o background color será de red, ou seja, será vermelho. Vamos imaginar que nós temos uma largura de 800 pixels. Então, no navegador estará desta forma. Independente da tela, estará com o background vermelho. E o que nós queremos aqui? Quando chegar a esta medida, vamos colocar uma média de 600 pixels. Eu quero que ele mude de cor. Eu quero que ele esteja na cor azul. Por enquanto, ele não vai acontecer, porque que nós definimos ali que o width, ou seja, a largura máxima para aplicar propriedade com background color azul, seja 60 pixels menor, ou seja, até 600 pixels será aplicado essa nova propriedade. Ou seja, o que vai acontecer? Se nós diminuirmos, nós podemos ver que agora mudou a cor do nosso background. Então agora será adicionado novas propriedades, que será o background blue. Por quê? Porque nós definimos que até 600 pixels será adicionado o background blue. Então é desta forma que nós trabalhamos com mídia. Inclusive no nosso curso iCode Pro temos uma temporada onde vamos ter explicando em detalhes, trabalhando sobre com Flexbox, com CSS Grid e também com mídia, e que há muitas funcionalidades através do mídia, tá ok? E agora nós vamos aplicar essas propriedades, aplicar as propriedades de CSS Grid para o dispositivo mobile e vamos definir qual será a largura que será aplicado essas novas propriedades, tá ok? Então vamos aqui na parte de estilos, aqui no final nós vamos colocar quais serão as novas propriedades, vamos definir Media e nós vamos definir que Max Width, ou seja,
as novas propriedades serão aplicadas, vamos colocar de 650 pixels. Então, a partir desse momento, as novas propriedades serão aplicadas até que esteja na medida de 650 pixels. Se chegar a 651 pixels, então ele vai ignorar todas essas propriedades. Então, a primeira coisa que nós vamos definir é que no elemento pi, agora a sua largura já não será mais de 650 pixels, como que nós temos aqui, ó. Vamos voltar aqui. Aqui a largura está 650 pixels, mas a partir deste momento, quando ele estiver nesta largura, nós vamos definir que será auto, ou seja, será de forma automática. Então, eu vou duplicar aqui a minha tela. Você pode perceber, se eu apagar isso aqui, então nós podemos ver que ainda está uma barra horizontal aqui, mas quando nós colocamos auto, ele será de forma automática. Por que ele está acontecendo isso? Porque a tela está menor que 650 pixels, então por isso que está aplicando essas novas propriedades. Agora vamos definir o nosso template rows, como será a divisão da nossa grade. Então eu vou dividir aqui também, vamos colocar grid template rows, eu vou colocar 2F, 2FR, 1FR, 2FR, 2FR, 1FR, 1 de novo, 2 e 1. Eu fui testando até que cheguei nessa divisão, tá ok? Então você copia da mesma forma que eu apliquei aqui para não dar erro aí no seu template. Agora grid, template, columns. E agora só temos duas colunas. E a primeira coluna será 1FR e a outra coluna será 2FR. Será o dobro do primeiro. E agora o que nós temos que fazer é a divisão, é a disposição dos nossos elementos. Então aqui os nossos elementos, já temos o nosso grid area e nós vamos fazer quase da mesma forma que nós fizemos aqui. Mas aqui temos 4 colunas e 4 linhas, mas agora nós teremos 2 colunas e várias linhas. Então o que nós vamos fazer aqui? Definir o grid, template, areas. E agora a primeira linha que nós vamos colocar, eu vou colocar foto 1, foto 2. Agora a próxima linha, vou colocar foto 1 também, foto 4. Mas pode ver que aqui no navegador não está aplicando, porque a nossa tela está com maior que 650 pixels. Então eu vou diminuir, então nós podemos ver que agora todas as propriedades que eu adicionar, será aplicado para dispositivo mobile. Então vamos visualizando aqui, vou deixar dividida a minha tela. E agora aqui no meu código, vamos aplicar a próxima linha, a terceira linha, foto 1 e a foto 3. Agora a próxima linha será foto 5, foto 3. Opa, aqui é 5. Agora a próxima linha será foto 8 e o foto 3. A próxima linha, foto 8 novamente e a foto 7. Agora a próxima linha, foto 6, foto 7 novamente. Agora a próxima linha, foto 6 e a foto 9. A próxima, foto 6, foto 9 novamente. E agora nós temos um espacinho aqui embaixo, como que nós aplicamos um espaço? Nós vamos definir que temos aqui a foto 6 ainda. Agora aqui não vamos ter nada, então nós colocamos apenas um ponto. Então ele vai deixar um pequeno espacinho aqui no final, tá ok? Então agora você pode perceber que realmente foi aplicado o nosso media, ou seja, quando ele estiver menor que 650 pixels, ele será aplicado novas propriedades CSS. Olha só que bacana que ficou o nosso layout. E se aumentarmos mais que 650 pixels, então podemos ver que ele vai adquirir uma nova disposição. Se diminuirmos, ele vai se adaptar para mobile. E nós podemos fazer de diversas formas, diversas organizações. E quando você trabalha com Flexbox e quando trabalha com CSS Grid em conjunto, fica ainda mais top. Então você pode criar o seu front-end de forma bem bacana para ficar totalmente responsível, independente do dispositivo que esteja acessando, tá ok? Então agora nós vamos fazer a revisão de todos os nossos códigos que nós aprendemos na aula anterior e também nesta aula. Aqui temos a primeira pergunta, propriedades para definir a grade com CSS Grid, que é linhas row e colunas column. E aqui você pode ver que é um logo do Anki, que é um programa que eu uso para o sistema de repetição espaçada. Se você não sabe do que eu estou falando, no link vai estar a descrição do vídeo onde explica em detalhes sobre o sistema de repetição espaçada também, tá ok? Que faz parte também da metodologia OSI. E qual é a resposta? Então nós usamos Display Grid, usamos as propriedades Grid Template Rows e Grid Template Columns para definir colunas e linhas. A próxima pergunta, colocar um espaço ou margens através do CSS Grid. Um exemplo aqui, aplicar 10 pixels. E como que nós fazemos? No elemento pi, nós colocamos Grid Column Gap, um valor, e outro valor de Grid Grow Gap,
que podemos colocar valor separado ou podemos fazer de outra forma, grid gap, e colocar o primeiro valor que será para a horizontal e o segundo valor que será para a vertical. O próximo, como aplicar a divisão abaixo? Como que nós fazemos essa divisão através do CSS Grid? Basicamente, nós fazemos desta forma. Primeiramente, display grid, depois em seguida nós colocamos grid template rows, 1fr 4 vezes, ou nós podemos colocar desta forma, repeat 4, porque é 4 vezes, e colocamos o valor fracionado, tanto para rows quanto também para columns, tá ok? Agora, como definir o espaçamento do elemento filho 1? Um exemplo aqui é a class do elemento filho 1. Como que nós fazemos isso? Simplesmente nós definimos grid row start 1, é onde a linha imaginária que ele vai começar, o grid row end, que é a linha na horizontal que ele vai terminar, e para a coluna nós também fazemos a mesma coisa, do start e o end, tá ok? Então essa divisão nós estamos definindo através do start e end. Como fazer a disposição dos elementos com template areas? Então, como que nós fazemos essa organização? Nós usamos grid template areas no elemento pi e nós colocamos essa disposição. Nós podemos ver que nós temos aspas duplas que define cada linha e nós temos as nossas colunas. E agora, como definir novas propriedades quando a tela for menor que 600 pixels? Ou seja, mudar a cor para azul. Como que nós fazemos isso? Nós usamos o media, @media max width, ou seja, a largura máxima que será aplicada a essas novas propriedades. Então é desta forma que nós aplicamos novas propriedades e você pode definir qualquer tipo de valor ali. Então basicamente é isso sobre o CSS Grid. Claro que há muitas funcionalidades que nós podemos fazer através desta tecnologia do CSS. E se você quiser aprender mais sobre o CSS Grid, você pode deixar na descrição que eu posso trazer mais aulas explicando sobre essa tecnologia que é muito importante para o desenvolvimento web, tá ok? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui na descrição que eu estarei respondendo as suas dúvidas. Se quiser deixar uma sugestão, pode deixar também que eu vou responder a todos, tá ok? Então espero que tenham gostado dessa aula. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificação para ser notificado todas as aulas que eu liberar. Então espero na próxima aula. Fui e até a próxima.